Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaru Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti 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 Hi. Bom, vamos iniciar aqui a 17ª aula de Swami Paramarthananda. É esse segundo capítulo, que é o capítulo central da Upanishad. Primeira sessão, vamos continuar dos versos 3 a 5. Esse verso 3, a gente já tinha pincelado no encontro anterior, né? Então, agora vamos seguir. Ele continua descrevendo, né? É um modo de enxergar Deus, né? É um modo de enxergar. Ele está usando aqui palavras, né? Então, vamos ver o que ele vai falando aqui. Mantra 2.1.3. Dele, desse Purusha, desse Aksharan, desse imperecível, nascem a força vital, a mente, todos os órgãos sensoriais e de ação, e os elementos, o espaço, o ar, fogo, água, terra, que sustenta tudo. Então, aqui ele está dando uma visão bem próxima do Jiva, né? Que o Jiva, como tudo, na criação, vamos chamar assim, ele é composto desses elementos. Então, de onde vêm esses elementos? Esses elementos, eles vêm desse Purusha, desse eterno, desse Aksharan, desse imperecível. E aí, agora ele está listando, olha, ele está listando tudo que interessa aqui para o Diva. A força vital, ou seja, esse corpo energético, né? A mente, com suas várias funções, todos os órgãos sensoriais e de ação, todos os órgãos de percepção sensorial e os de ação. Ou seja, não há nada que seja seu. É isso que esse mantra está dizendo. Não há nada que seja seu, né? Não há isso, né? No estudo desse, isso é meu. Não, não há nada que seja seu. Tudo deriva o quê? Desse Aksharam, né? Que ele trata aqui como Purusha. Então, como é que ele vai continuar aqui, ó? Ele vai abordar pela criação, né? E tornar ela bem próxima de você. Isso tudo é para você ir ajustando o seu olhar, né? Você pode até falar meu corpo, meus olhos, mas no fundo você sabe que você está passando o roteiro de um script só, né? Evidentemente isso não convence mais, né? E também você ouve uma pessoa falando assim, olha como eu estou, aí o corpo dela está com febre, e você também. Vai lá, passa um pano, né? Não precisa ficar se desentendendo com as outras pessoas, mas para você é evidente que tudo isso é derivado de uma base, né? Tudo que você está usando, dizendo que é seu, que as pessoas dizem que é delas, é derivado de uma base única, imutável, né? Então a gente vive aqui, é uma espécie de loucura controlada, como dizia o Dom Juan para o Castanheda, né, no ensino tolteca. Como é que eu vivo no mundo? Faz de conta que você é doido. Essa que era a instrução dele, não cria problema, desempenha o seu papel, faz de conta que essa loucura aí que estão vivendo aí é real, né? E em Roma como os romanos, né? Então, a natureza de Karanishwaraha, está juntando aqui as palavras Karana e Ishwara, ou seja, é Ishwara do ponto de vista de causa. Lembrando de novo que isso tem a ver com a pergunta que Shauna fez a Anguirás, né? Ele foi abordado por ali. O que é aquilo que, uma vez conhecido, torna tudo o demais conhecido? O professor está mostrando para o Shauna que aqui o tal do tudo o demais é um Karyan, é um efeito dessa causa, Karanishwaraha. Então, esse tudo ou mais, na verdade, não é o tudo ou mais. Não é o restante. Isso não existe. É meramente um efeito. Então, nessa primeira sessão do segundo capítulo, a Upanishad está introduzindo o tópico da Shristi, ou criação, para revelar a relação entre Deus e o mundo. Por que se faz isso?
para que você reduza esse mundo a Deus. É isso que ele está fazendo nesses versos. Tem um post do Paramartananda muito bom que o Marcelo botou, a relação dual, né? A meta do Vedanta é reduzir o teu estudo a essa relação dual, né? Você firmar bem nele, que existe aparentemente Ishvara e você. Essa é a primeira redução. O mundo sumiu. O que que a Escritura está mostrando aqui? Que tudo isso aqui é Ishvara, em última instância, né? Então, esses métodos, muitas vezes, eles fazem essas reduções. Então, a pessoa começa a se acostumar com a ideia de que o mundo é meramente um efeito. O que que isso faz com a tua ideia de mundo? Ele mostra que a sua ideia de mundo não tem realidade própria em si, né? O mundo não tem realidade em si, não tem existência em si. Essa que é a ideia. O tópico da criação é sempre introduzido para revelar a relação entre Deus e o mundo. E, uma vez que saibamos a relação entre eles, então saberemos a sua natureza. Exatamente a pergunta de Shaunaka, a inicial. E qual é a relação entre Deus e o mundo? Revelada através desse estudo da Shristi Prakaranam. É dito que Deus é o Karanam e o mundo inteiro é Kariyan. Deus é a causa e o mundo inteiro é o efeito. E uma vez que essa relação é conhecida, podemos conhecer a sua natureza também, né? Como assim? Qual é a natureza do mundo, então, se ele é meramente um efeito? Lembre-se das quatro importantes características que a gente viu nos encontros anteriores. Karanam tem que ser eka, é o único. É o que você vê nas escrituras da Upanishad, às vezes eles comentam assim, é o um sem um segundo. Eu, antes de entrar para o Vedanta, eu não entendia nada disso. Como assim é o um sem um segundo? Troca essa expressão por é o único. É o único, né? Ele é o único. Portanto, Deus é o único. Não tem outro que não seja Deus, né? Karanam é Saraha, ou seja, ele é uma essência. Se ele é uma essência e, e Deus é a própria causa do mundo, então você pode encontrar essa essência como? No mundo mesmo. Você tem que saber a descrição que a Escritura dá para essa causa, né? É um modo de fazer você ver além da realidade aparente. Então, veja bem, ó, Deus não é uma pessoa sentada em algum lugar, mas sim Deus é a própria essência por detrás do universo. Que universo? Ora, ora bolas, o seu corpo, o seu prato onde tem comida, as árvores, as pessoas. Não, isso. É um treino que a pessoa faz, né? É um descondicionamento. Ela está fazendo um desfazimento. Ela estava dando realidade ao mundo e agora ela está vendo o mundo como meramente um efeito dessa causa. Causa o quê? Causa única. Então, Deus é a própria essência por trás do universo, das estrelas, dos sóis, tudo, como o ouro por trás do ornamento. E Deus é Nityaha, ou seja, ele é permanente. Ele é permanente, ele não está sujeito às leis que governam o Mithya, que são leis de impermanência. Ele é eterno, existindo antes desta criação, existindo durante essa criação e depois dessa criação. Né? No Pralaya, tudo isso é recolhido de novo na fonte. E em quarto lugar, e mais importante, Deus é Satyara. Isso é o que mais importa para o estudo do Jnana Yoga. Somente Deus é a realidade, tendo por si mesmo uma existência independente. Esse conceito aqui de verdade e realidade é a base do ensino do Vedanta. Qual é a realidade única do mundo? A única, Deus. Ah, mas o mundo tem tanta coisa, tem árvore, tem oceano, tem outras pessoas. É a mesma base por trás de tudo, né? Nada disso que a pessoa está dizendo, olha o mundo, olha como é que ele é. Nada disso tem existência própria, né? Então, quais são as características? Ó, Eka, único, Saraha, essencial, é a essência por trás do mundo. Nityaha, ele é permanente, né? Ele é tratado lá em cima, no começo da escritura, como Aksharam, o imperecível, né? É um modo de definir Deus em relação ao que a gente conhece.
uma vez que nós fomos treinados no mundo da percepção. A nossa percepção só capta coisas perecíveis, né? E, finalmente, ele é Satyaham, ele é a realidade, ele é a verdade única. Eu dei uma dica para se lembrar disso, né? Para Eka, toma-se E, Saraha S, Nitya N e Satyam S. Então, é SNS que em inglês e em português também você pode abstrair como uma abreviação de essência, essence, né? Deus é a essência deste universo. Isso aqui é para a pessoa contemplar, viu? Ela fica contemplando, né? Ela leva isso com ela o tempo todo, né? Volta e meia ela se distrai um pouco, aí ela vai lá e dá uma revisada nisso. Ela vê, olha, mas tudo isso aqui é Deus mesmo. Isso é muito desconcertante, porque as pessoas têm uma ideia que Deus é um cara muito maneiro, muito legal, sentado em algum local e no mundo dele ocorre qualquer coisa, das coisas muito ruins até as muito boas. Então, às vezes as pessoas veem uma cena de caçada de um animal em cima de outro animal, que são leis da natureza, fica muito difícil, né? A não ser que você olhe muito bem suas posições, entender aquilo ali como Deus. Porque quem já viu filmagens assim, desses búfalos selvagens sendo caçados por leões e cães selvagens, sabe que não é uma visão que a gente chamaria de agradável. Então, lembram da visão do Arjuna? Ele viu Krishna em sua forma cósmica? Krishna, em sua forma cósmica, tinha muitas coisas que aterrorizaram Arjuna. Então ele pediu para Krishna pegar leve com ele. Olha, eu sou meramente um ser humano. Claro que ele não é um ser humano, mas Krishna quebrou o galho dele, né? Reduziu aquele impacto daquela visão. Então, isso é o mais difícil que tem, é a pessoa olhar para essa manifestação toda através e além dos gostos e desgostos da pessoa, né? O indígena, acostumado a ver as leis da natureza, não vai ficar incomodado de ver um animal estraçalhando o outro para comer. Tá? Mas o ocidental, ele, né, dessa civilização, ele estranha essas coisas, né? Então, é isso que tem que se buscar. Você tem que olhar além dos seus gostos e desgostos. Nesse sentido, o seu gosto e desgosto é um objeto a ser considerado e individualizado, tá? É estranho falar isso, mas ele não tem relevância para esse tipo de ensino. Na verdade, o seu gosto e desgosto, a única relevância que ele tem é ele virar um obstáculo para esse reconhecimento. Porque uma vez que você esteja agarrado no gosto e desgosto, você está reproduzindo o seu conjunto de vivências experienciais, sensoriais, pautadas pelos seus condicionamentos mentais, entendeu? O cara vem aqui com uma bagagem kármica, é o parábida dele. O parábida dele vai procurar o que lhe agrada, mas também vai prestar atenção no que não lhe agrada, para ela evitar, tá? Então, nesse sentido, esses gostos e desgostos, se eles não forem olhados como algo que tem que ser investigado à luz do conhecimento, eles podem obstaculizar o seu reconhecimento e depois, como é muito comum, até diminuir o usufruto, né? O gozo, vamos dizer assim, de se saber a essência única do mundo, tá? Então, Deus é a essência deste universo, né? A natureza do Karya Prapancha, né? Desse mundo que é um efeito, Karya Prapancha. Simultaneamente, também devemos nos lembrar da natureza do mundo. O mundo tem uma natureza diametralmente oposta. Diametralmente oposta em quem? A Deus, né? Então, o que que o Vedanta faz aqui? Ele faz a única coisa possível. Ele pega essas características que todos nós conhecemos dos fenômenos sensoriais, ele nega todas elas quando fala de Deus e ele reafirma essas características quando a gente está falando desse mundo em si. Ele está dizendo que a qualificação desses dois universos, vamos chamar assim, o universo da matéria e o de Deus, são inconciliáveis, hein? Isso tem que ter muito claro em mente. Não há como conciliar um com o outro. Aquele impermanente, ele se resolve na visão não dual, no próprio permanente, no próprio indestrutível, no próprio Aksharan. Mas enquanto objeto de percepção, isso não é destruído pelo conhecimento, né? O conhecimento vai continuar vendo objetos. Ela vai saber olhar através dessa impermanência. É isso que ela vai saber falar, né? Quando ela conversar com ela mesma, que é o que que a pessoa faz. A pessoa investiga
ela está, no fundo, falando com ela mesma, porque é ela que tem que ser resolvida, né? Você que tem que resolver as suas identificações, né? Então, esse mundo ele tem uma natureza diametralmente oposta, faz parte dessa definição negativa que o Vedanta usa. Ele é Anekan, ou seja, ele não é único, ele é pluralista. Ele é Saram, ele não tem substância própria. Nada no mundo perceptível, e nessa ou em outras dimensões, tem substancialidade própria. Em suma, esse mundo ele é vazio e anityan, ele é efêmero, ele não é permanente. Vazio aqui, vocês podem ler como destituído de significado em si. É vazio, ele é destituído. Isso dá margem a muita confusão, mas é mais por interpretação do que realmente pela visão que tomou conta aí, né, do Buda e do pessoal do Veda. Então ele falou, ó, das características do mundo, tudo definido negativamente em relação às características de Deus, do Purusha, né, do imperecível. A gente estava aqui, ele é vazio e anityan, ou seja, ele é efêmero. Tudo que está no mundo tem um começo e tem um fim, até o espaço. Pelas escrituras do Vedanta, o espaço surge com a criação. Então, ele é um algo perecível extremamente sutil, né? Esse que é o espaço. O espaço ele some também, ele é recolhido no pralaya. Então, nem o espaço, ele é algo da manifestação. E repara que o espaço, ele já está fora do seu espectro perceptivo, não é? Você deduz que o espaço está lá, mas ele está fora da sua percepção. Você não tem a textura do espaço, você não vê o espaço entre as coisas, né? Então, o espaço já é um salto, além da percepção, que a gente sabe dele, fala dele, mas a gente não se detém para pensar. Eckhart Tolle, ele tem um macetezinho, tudo isso é truque, né? Ele diz assim, você sabe o que vocês deviam fazer? Vocês deviam, quando estão andando na rua, claro, salvo as devidas proporções, né? Você está vendo o carro na sua direção, você está atravessando a rua, você não vai olhar para o espaço acima do carro, você tem que avaliar a proximidade do carro em relação a você. Mas ele diz para as pessoas olharem esses intervalos entre os objetos para acostumar a pessoa a, entre aspas, olhar para nada. Olhar para nada, o que é olhar para nada? É não fixar na sua mente a ideia de um mundo que tenha substancialidade própria, né? Isso é um treino. Parece aquela meditação que a gente viu em cima do espaço, vocês lembram? Ia meditando de elemento em elemento até chegar em a caixa, o espaço, que é a meditação mais difícil. E você escapou agora da sua percepção. Você não tem instrumento perceptivo nenhum para detectar o espaço, a não ser misteriosamente um consenso em qualquer cultura. A gente deveria parar para contemplar isso com mais cuidado, né? Como é que isso aparece com tanta certeza? Então, finalmente, ele é a Satyam. O que é a Satyam? A Satyam é aquilo que não tem realidade própria. A realidade dele é dependente do Purusha, é dependente totalmente desse Aksharam. Aí, como é que o Vedanta chama isso? Mithya, não tem realidade própria, né? Aí você entende aquele aforismozinho do Shankaracharya, né? Só Brahman é real, o mundo é irreal, o mundo é Brahman. O mundo é Brahman seria a visão final, né? Seria a compreensão não dual, né? Só Brahman é real, só Brahman tem realidade própria. O mundo é irreal, o mundo não tem realidade própria. Esse próprio mundo é Brahman, o que pode ser olhado de vários ângulos, inclusive como auxílio essa visão, né, da criação e suas relações de causa e efeito. Uma vez que tenha sido visto que só há Brahman, a própria ideia de uma relação de causa e efeito some. Por isso que o Vedanta não fala que a visão final é uma visão de causa e efeito. Ele diz que na visão final, o mundo é visto como uma projeção em você, Brahman. É uma projeção cuja realidade depende totalmente de você. Depende de Ishvara, né? Porque Ishvara é você, só que lidando com um sistema refletor muito elaborado, muito complexo, que é a Maya. E o nosso é meramente um corpo sutil que a gente tem que queimar a bufa para conseguir contemplar o que eles vão dizendo aqui. Não é? Então, portanto, o mundo é o quê? Ele é tudo o contrário. Ele é plural, ele não tem essência própria,
ele é impermanente e ele não tem realidade em si. Ele não é a verdade, tá? Uma vez que conhecemos as naturezas relativas de Deus e do mundo, podemos obter uma lição prática também. Olha que bacana. Essas são as coisas mais importantes. Você conheceu isso aqui, tá? A famosa coisa aí, o que que eu faço com isso? Para as transações, o mundo é muito útil. Todo o seu aparato, ele é transacional, tá? É para que você faça transações nesse mundo que não tem realidade própria. É tal como para o embelezamento, onde os ornamentos são muito úteis. Mas quando surge a questão da segurança, que é a necessidade mais fundamental de todo ser humano, ele quer agarrar-se a algo para a segurança, né? Lembra aqueles os quatro grandes purusharthas da humanidade? É a segurança, né, o prazer e a virtude. Aí tem a liberação disso tudo, a liberação da busca pela segurança, pelo prazer e pela virtude, que é moksha, né? Então, a questão da segurança é fundamental. E você, para contemplar bem, você precisa ter uma base de segurança que te afaste as flutuações mais usuais da sua mente. Essa é a ideia básica de contemplar um verso desse, né? A mensagem do Vedanta é a seguinte: é que, sendo o mundo anityam e asatyam, ou seja, ele é impermanente, não tem realidade própria, nunca se pode confiar nele para a segurança. Essa é a base do começo, não de uma mente espiritual, mas de uma mente religiosa. Ela se volta para Deus, porque ela vê, pô, não dá para eu confiar em nada. Agarre-se a qualquer pessoa ou objeto por segurança e você está a fazê-lo por sua própria conta e risco. Em muitos locais, você pode levar bagagem consigo por sua própria conta e risco. Tá? Nos aeroportos, tudo. Da mesma forma, um aviso legal é dado pelo Veda, que você pode se agarrar a coisas mundanas, pessoas e relações para isso aqui, Vyavahara, né, que são as transações. Maravilhoso. O aparato que a gente está usando é muito eficaz, mas por segurança, se você se agarra a alguém, está a fazê-lo por seu próprio risco. Mais tarde, quando você se deparar com problemas impactantes, com aquela carga, né, de parábida que você está tendo, negativa, naquele momento não dá, não é pessoal, não tem como andar isso, né? Vai dar problema. Então, você precisa compreender que se agarrar a essa segurança de Bhagawan não significa que a sua vida vai ser sempre as mil maravilhas, né? Até porque se a vida está o tempo todo mudando, a vida manifesta, como é que ela vai ser o tempo todo das mil maravilhas, né? Os devotos também não serão poupados, tá vendo? Que bacana, o sistema é impessoal, ó, não tem privilégios, né? Também não serão poupados caso se agarrarem de forma pouco inteligente, se agarrarem ao que é impermanente, devoto ou não devoto, agarrando o seu mundo, estarão em apuros. Voltem-se para Deus e estarão a salvo. Então, a devoção jamais é para você barganhar com Deus. É para a sua segurança como o quê? Como aquele que tem a mesma natureza de Deus. É isso que é voltar-se para Deus. É perceber, é entender que a sua essência é a mesma de Deus, né? A sua essência é a mesma de Ishvara. É a mesma, é Brahman, né? Por isso que algumas escrituras dizem Brahman mais corpo sutil dá esse diva. Brahman mais Maya vai dar Ishvara. É o modo funcional que o Vedanta descobriu para poder passar esse conhecimento de modo que a pessoa consiga utilizar ele, né? Porque ele começa muito abstrato, mas depois ele não fica abstrato. Mas é preciso abrir mão de algumas coisas, tá? Então você tem que abrir mão dos seus gostos e desgostos. Muitas vezes vai passar por momentos onde a personalidade vai estar em profundo desgosto, né? Então é delicado isso. A pessoa tem que contemplar bem isso. Então, é o que está aqui, ó, no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 22, ó. Há aqueles que sempre pensam em mim, são os devotos, ó, e permanecem em total devoção. A eles, cujas mentes estão sempre absorvidas em mim, eu garanto que lhes falta e preservo o que já possuem. Isso aqui é Deus dizendo para você não se preocupar, né? Que seja lá o que acontecer, você vai ser sempre você, né? Essa que é a verdade. Então, você não pode achar que isso aqui é coisa que vai ser lhe dado de acréscimo.
Quando a Escritura fala isso, é o que vai ser lhe dado para o básico. O básico para que você possa contemplar, possa fazer seu Nididhyasana, né? Você tem uma Mercedes Sport aí, uma 302, não é disso que ele está falando, né? Não é disso, né? São as condições que você possa, né, lidar com uma base mínima estável para você poder ir adiante no estudo. É o que ele está falando aqui, ó. Se não tivermos segurança e paz básicas, a felicidade também estará excluída. Sem segurança, não se consegue estar relaxado também. Igualmente, sem segurança, não se consegue desfrutar algo. Mesmo na aula, suponhamos que eu diga que o seu chapalo, que são as sandálias lá fora, não está seguro. Aí ele brinca, né? Eu acho que não devia ter dito isso agora. Suponhamos que eu diga, acabou a aula, você vai correr e certificar-se de que você está com a sua sandália. Muitas pessoas, mesmo aqui também, eu não sei quantas, usam o chapéu sempre, de modo que possam ouvir a aula. Não vão ficar pensando na sandália em vez de prestar atenção na aula, né? Então, esse é o efeito de uma devoção genuína. Ela traz uma paz e um relaxamento também. Por isso que as pessoas que são devotas mesmo, elas têm, em geral, uma psique mais sossegada, menos tumultuada, né? Toda aquela flutuação mental, de algum modo, ela está canalizada para a devoção. Então, a pessoa, ela assimila mais essas flutuações da vida, quando ela realmente ela tem uma devoção genuína. Mas uma devoção mesmo, sabendo que você está diante, entre aspas, de algo cuja natureza é a mesma, essa devoção ela é tranquilizadora, tá? Então, quando você vê uma civilização que ela não tem nada de devoção, ela é muito mais sujeita a uma série de flutuações mentais e doenças psíquicas. Por quê? Porque está privando a pessoa de algo inerente a ela, que é a religiosidade dela. Não estou falando de religião, estou falando de religiosidade, que é o que você encontra em qualquer cultura da humanidade, em qualquer época, em qualquer lugar, não é? Então, isso é, na nossa cultura, isso é bastante privado, né? É muito pouco enfocado. A gente vive numa cultura que ela trabalha com a sua satisfação através de mercadorias. Isso é uma sociedade de consumo de massa. Essa que é a definição. Você é um ávido, está sempre em busca de coisas, né? Sofregamente atrás de algo, um objeto que vai te satisfazer. Então, essa é a sociedade que a gente vive. O que isso torna, às vezes, aplicar isso mais difícil ainda, né? De qualquer forma, deixemos para lá o assunto das sandálias. Uma pessoa insegura nunca pode ser pacífica. E, gente, isso aqui é tão importante. Uma pessoa insegura não pode ser pacífica. Se a pessoa ela é insegura, como é que ela vai se relacionar com outra, né? Ela vai se relacionar sendo insegura. Ela vai acabar projetando nas outras pessoas coisa que ela devia ter encontrado nela mesma. E ela também não pode desfrutar a vida. Por isso, agarre-se a Deus. Só então a paz é possível. E só então a segurança é possível. Só quando há segurança é que paz e felicidade são possíveis. Como é que eu me agarro a Deus? Você se agarra a Deus tapando as lacunas da vida religiosa, que muitos de nós não temos. O Vedanta tem dois recursos muito importantes para isso. Ele tem o Karma Yoga e ele tem o Passana Yoga, né, que a gente já falou várias vezes. Se uma pessoa está sentindo dificuldade em lidar, né, querer uma mente dela mais estável, é uma boa opção ela estudar corretamente o que é o Karma Yoga, trazer isso para a vida dela, e ao passará, se for o caso dela, né? Saber o que está fazendo, vai se devotar a uma divindade, vai cantar um mantra. Aí, nesse caso, tem que pronunciar o mantra direito, né? Que tem muitas nuances. Tem que ter cuidado, tá? Tem que fazer tudo direitinho. Agora, quem tem uma capacidade de contemplação assim grande, aí o Vedanta ele desce como água, né? Da dependência de Deus para a autodependência. Olha o que ele está falando aqui, ó. A natureza de Deus foi descrita anteriormente como puro princípio consciência. A natureza de Deus é Brahman, é o tal do puro princípio consciência, que é um conceito muito, muito abstrato. Até que você descubra Deus como a consciência em você mesmo. Aqui ele deu todo o Vedanta. Por que serve o Vedanta? Para isso aqui, ó. Até que você, por você mesmo, descubra que essa consciência em você mesmo é o próprio Deus, tá?
Então, até que isso ocorra, você pode representar temporariamente esse Deus abstrato com uma ista devata concreta. É a ideia da Upasana, né? Que é uma repetição dos nomes de Deus. Então, é uma meditação de cunho bastante devocional. A ista devata concreta, exterior, é provida temporariamente, é um auxílio, tipo uma identidade. É como na matemática, onde assumimos que x é a resposta. Mas x não pode ser a resposta final, né, permanente. Você está realmente usando o x para substituir a resposta, até você encontrar, através de uma equação, o que é o x. Mantendo esse x na equação, você tem que chegar adiante, né, usando as regras de resolução dessas equações, e chegar a x é igual a tal e tal, é alguma coisa. Da mesma forma, ista devata é x. Segure-se inicialmente em ista devata exteriorizada. Tá? Você quer entoar o Gayatri Mantra? Então, vê a história de Gayatri, né? Dá uma olhada, pega uma figura agradável dela, porque tem figuras que são muito estranhas, né? Também você tem que ajudar o seu lado e aprender a pronunciar aquele mantra, é um mantra longo, ele tem muitas nuances, né? Inclusive de pitch, que seriam as entonações, né? Swara, como se fala em canto védico. Tem delicadezas aí, sabe? Pode demorar muito até você entoar direito o mantra, especialmente o mantra maior, tá? Então, uma vez assentado com uma mente religiosa, né, e bem direcionada, venha para as Escrituras e pergunte o que é realmente esse Deus que está sendo representado naquela figura externa. Descubra esse Deus como o próprio Atma interior, né? No Veda, esse Atma é muito dito como aquele residente interno. Mas qual é um dos Mahavakyas do Vedanta? Atma é igual a Paramatma, né? Esse que você toma como seu espírito interno é o mesmo que você toma como a essência do mundo. Então, nesse momento é que acaba a ideia de dualidade. Não tem interno e externo. Por isso que ele botou aqui. Isso é visto como o próprio Atma. Esse problema do Atma, ele some. Ele é tragado no Paramatma. Você diz, pô, só tem Paramatma, né? Esse átomo aqui que eu tô sentindo e vendo, ele é um modo, é uma aproximação que eu faço no decorrer dessa trajetória de contemplando e formando as ideias e aguardando que essas fichas caiam, né? Bom, quando isso é visto, aprenda a depender de si próprio. Isso, para o Swami Paramarthananda, é a verdadeira espiritualidade. Quando o indivíduo compreende que não há diferença entre ele e Deus, então aí ele entrou na verdadeira espiritualidade, onde a única dimensão verdadeira para essa pessoa é o espírito. Jesus não dizia, vós sois espírito? Ele dizia que nós somos espíritos? Não, vós sois espírito, né? Uno, eka, né? Tá vendo? Como esses caras todos acabam falando a mesma coisa, cada um do seu jeito, na sua cultura. Né? Dá para fazer esses crossover da não dualidade, né? Conforme ela é colocada no Veda, no Vedanta, e com outras correntes, porque estão lidando com a mesma coisa. Estão lidando com você. Tudo isso é sobre você. Então, a jornada espiritual, ela decorre da dependência do mundo para a dependência de Deus. Dependência do mundo é a pessoa que é mundana, que ela é materialista. A dependência de Deus é a mentalidade religiosa, é aquela que já viu que ela não pode se fiar em nada do mundo para a segurança próprio, quando você compreende que, em última instância, só tem você, Brahman, né? Essa é a verdadeira espiritualidade. Não é prateleira, shelf em inglês. Ele fica chamando a atenção dos alunos dele. Cuidado, é auto-self, em inglês dependência, porque o indiano, na hora que ele pronuncia essas coisas, ele bota a língua lá em cima, sai um som estranhíssimo. É shelf, eles, né, devido ao idioma. Então, quem depende do mundo é uma pessoa materialista. Quem depende de Deus, o princípio X eterno, aquele que você está substituindo por uma ista devata, algo mais palpável para algo mais palpável para as suas informações baseadas na percepção, para o seu mundo coletado na percepção, tá? Quem depende de Deus, o princípio X eterno, é uma pessoa religiosa.
Aquele que finalmente aprende a depender de si mesmo é a verdadeira pessoa espiritual. Do materialismo à religiosidade, e daí a espiritualidade é a nossa jornada, que a Upanishad está desdobrando muito bem, né? Então, esse passo aqui, em relação à mente religiosa, é uma coisa que muitos de nós têm defeitos, né? Não quer dizer que você tenha que refazer isso, mas se alguém está sentindo dificuldade, vale a pena ver aquilo que a gente comentou acima, né? Como é que o Vedanta trata para você lidar com uma religiosidade. Pancha Sukshma Bhutani. Esses são os 5 elementos sutis. Pancha 5, Sukshma, sutil, Bhutani, os elementos. Bhagawan é o Karanam do universo, é a causa. E a partir dele vem tudo isso. Primeiro, olha só, isso tudo é didático, tá, gente? É para organizar a mente da pessoa. Primeiro, fala-se da criação do Sukshma Bhutani, dos elementos sutis, e do Sukshma Prapancha, do mundo sutil. No mantra 3, que estávamos vendo na última aula, na segunda linha, fala-se disso aqui, ó, Pancha Sukshma Bhutani, Kam, né? Aí ele está usando outras palavras, talvez ele esteja pegando aqui do, sei lá o que que é isso. Se isso deve ser Sankhya, tem um intercruzamento de termos aqui. Kam, que é a mesma coisa que a caixa, espaço, com apenas um atributo, chamado Shabda, audição, né? É a guna. Guna é atributo. Então, o atributo da audição, Shabda Gunaha. O próximo, mais denso, é Vayu, ar, né? Com Shabda, Sparsha, Rupa e Rasa. Aí em sequência, né? Paladar. E finalmente, Prithvi, terra, com aquele princípio da audição, o princípio, vamos ver o que que é isso aqui, Sparsha, que seria tato, Rupa, fogo, porque é das formas, Rasa, que seria o paladar, não, paladar, bom, esses termos aqui, né? O paladar aqui é rasa, né? Ele fez um cross aqui entre termos diferentes. Mas o que que ele está querendo dizer é o seguinte, é que tudo que você percebe sensorialmente é baseado nessa criação dos elementos sutis. O que que é que os seus sentidos fazem? Os seus sentidos vão em direção ao mundo, encontrando aquilo para o qual eles foram projetados. Seus olhos vão atrás de formas, né? No espaço, você ouve o som através dele, né? No ar, você tem o tato. Na água, você tem o olfato. Você sente o olfato. A água, ela é praticamente inodora. E na terra, você tem o paladar. Paladar não, é o olfato. É o contrário do que eu tinha falado. Tá? Mas o que que importa é isso. Os seus sentidos, né, eles são desenhados para lidar com esses 5 elementos. É isso que eles estão procurando quando vão para o mundo. À medida que a criação se torna mais e mais densa, ela é experienciável através de um maior número de órgãos dos sentidos, né? É o que ele botou aqui, ó. Espaço, vento, fogo, água e terra. E o que que é esse Prithvi, terra? Ele diz, a terra é o suporte de tudo. É o que a gente viu lá atrás, né? Ele fazia uma analogia entre o Aksharam e a terra, que é o suporte de tudo. Então, ele agora ele vai acompanhar o verso, né? O que que o verso diz? Ó? O verso ele fala da criação do prana, da mente e dos órgãos dos sentidos. Aí o Swami, para explicar isso, ele apresenta isso aqui, ó. Tattva Hiranyagarbha, o princípio Hiranyagarbha, o elemento, né, a essência do Hiranyagarbha. O que que é isso? A partir desses elementos sutis, o Sukshma Bhutani, o Bhautika Prapancha é criado. O mundo, né? Esse mundo que aparece, ele é criado. Bhautika Prapancha é enumerado na primeira linha do verso, tá? Que está ali no verso 2.1, 2.1.3. Ó,
Prana Manaha Sarvendriani Cha. Prana significa a energia prânica no nível samasti, o nível agregado total, que é esse nível aqui do Hiranyagarbha. É como se o Hiranyagarbha fosse o corpo sutil e o corpo prânico macrocósmico, tá? É o mais sutil. O Hiranyagarbha Tattva de que estamos a falar. Os indivíduos serão criados mais tarde. Agora, ele está explicando, ó, o prana, né, o corpo energético agregado, que vem nesse nível agregado, samasti, e depois a mente, né? Então, ele diz assim, ó, a mente, né, o princípio da mente, ele vem de sattva, tá? A outra, que é o prana, ele vem dessa característica rajas, desse agregado, Rajoguna Samasti. No Tattva Bodha, nós vimos tudo isso. O prana é Radha Pradana. Olha como é que ele é cuidadoso aqui. O que ele está querendo dizer? Pradana é aquilo que é preponderante. Então, ele está dizendo que, preponderantemente, no caso do prana, você tem rajas. É o que a gente já cansou de ver, né? Essas três forças, elas estão em tudo, em concentrações diferentes. Mas a gente pode dizer que, basicamente, esse prana é rajas, né? A mente já é sattva pradana. A atividade requer essa guna rajas, né? Pensar requer a guna sattva, que é uma guna mais sutil. Descansar requer a tamoguna. O descanso também é necessário. O problema é quando se descansa o tempo todo. O descanso deve ocorrer entre fazer e saber. A vida inteira consiste em três funções: saber fazer e descansar. Saber fazer e descansar é a nossa vida inteira. Saber, samasti, né? Mais o fazer samasti, mais o descanso samasti é chamado Hiranyagarbha Tattva. Agora, o Pranahamanaha Sarvendriani Cha. Indriani significa o quê? Pancha Yanendriani é o conhecimento provido através dos cinco sentidos. Pancha 5, Yanendriani são os órgãos sensoriais que vão te trazer esse conhecimento Yana vindo das percepções sensoriais. Então, agora a gente tem Pancha Karmendriani, que é a ação provida pelas cinco atividades. É locomover-se, excretar, reproduzir e outras mais duas aqui. Tudo isso no nível macro. O macro vem sempre primeiro, e o macro ele é mais sutil, né? Ele vem sempre primeiro, só depois vem o micro, que vai densificando. Por exemplo, quando o governo quer fornecer água, primeiro eles têm um tanque de água Samasta, eles têm um agregado de água grande, por exemplo, um lago. A partir daí, eles purificam e fornecem para casas individuais através das tubulações. Esse tanque Samasta é chamado Hiranyagarbha. As casas individuais são conhecidas como Taijasa ou Sukshma Sariram. Sukshma Sarira é o corpo sutil. Taijasa é aquele papel que é feito no sonho, né? Por quê? Porque usa o mesmo corpo sutil, né? Portanto, aqui Hiranyagarbha nasce. Ele é chamado o primogênito, o Pratamajaha. E a partir do Hiranyagarbha, o universo sutil, nasce o próximo. O que é esse próximo? É o universo grosseiro no nível samasti, no nível agregado, chamado princípio Virat, o princípio do mundo, né? Aí ele fala aqui, a primeira linha do verso, Etasma Jayate, esse Virat Srishti, a criação desse mundo, virá no próximo mantra. Então, o que basta saber aqui? É que Ishvara, ele acarreta aqui um agregado, né, para lidar com todas as três gunas, né? É desse agregado que vai vir tudo. Tudo que o ser humano diz que é dele vem desse agregado aqui. Então, Ishvara, Hiranyagarbha e, finalmente, a densificação, Virat. Ishvara é o mais sutil, Hiranyagarbha é o sutil seguinte e, finalmente, Virat, que é o denso. É o caminho. Vamos ler o mantra 4. Ele vai colocar numa visão muito poética aqui, ó. O céu é sua cabeça, os seus olhos, o sol e a lua.
As direções, os seus ouvidos. Sua fala são os Vedas, tão conhecidos. O vento, sua respiração. O seu coração, o universo. A terra são os pés. Este é o Atman interior de todos os seres. Aqui, de novo, né? O, a escritura está chamando a atenção, né? Para o quê? Para esse Atman, que na escritura, na tradição védica, é tratado como residente interno, é exatamente isso aqui, ó. É a mesma natureza, né? É essa natureza inlocalizável, porque todo o universo é permeado. Ele botou numa linguagem muito poética aqui. O importante é essa identidade que está aqui no final, ó. Esse é o Atman de todos os seres. É isso que você vê subjacente a tudo. Então, por que que isso aqui não é mais uma mente religiosa? Porque você deslocou Deus de um apoio sensorial, né? O apoio desses Yanendriyas aí, os órgãos do conhecimento, através da sensorialidade. Você deslocou dele, né? Isso aqui é um passo para a espiritualidade, é um modo de conduzir o aluno à espiritualidade mesmo, porque ainda está dizendo que isso é você, é isso que ele está querendo dizer. A terra são os seus pés. O que é isso tudo, então, esse tal de Deus? É o átomo interior de todos os seres, inclusive o seu, né? É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele está desfazendo a visão religiosa de que Deus está em algum lugar. Deus não está em lugar nenhum. Todos os lugares estão nele. É muito diferente uma coisa da outra. Virat Shristi. Agora ele vai lidar com a ideia da criação desse mundo denso, né? O princípio do mundo denso. Eu vou ler só mais esse parágrafo, que aí o Swami Paramarthananda ele entra na cosmogonia védica. É bom devagar, né? Não vai impactar muito, né, o estudo, a não ser que tudo isso esteja sendo ensinado para você perceber que a base disso tudo é você mesmo. Então, do universo sutil, o universo denso evolui. E esse universo denso também não está longe de Deus. É para as pessoas pararem de achar que o universo denso não tem nada a ver com Deus. Não, é isso aqui também. Somente Deus está por trás deste universo denso também. Portanto, o que que a Upanishad faz? Olha só, poeticamente, o universo é visto como o próprio corpo, o corpo físico do Senhor. O capítulo 11 inteiro da Gita, Vishwarupa Ishwaraha Darshanam, é baseado apenas nessa descrição, né? Que é o que que significa isso? É, cadê? O que que significa isso aqui? Isso aqui é um ensino, né? É uma visão. Vishwarupa Ishwara Darshanam significa que está se mostrando para a visão da pessoa. Visão aqui é a compreensão, né? É para que você compreenda o mundo como a própria manifestação de Ishvara, o mundo denso, né? Porque isso tira Deus de um plano afastado desse. Tudo isso é o esforço da Escritura. É que você perca a localização de Deus. Não é para ter localização de Deus, porque isso é irreal, isso é uma muleta. Então, esse capítulo 11 da Gita, que é olhar o mundo como o próprio Deus, é baseado apenas nesta descrição. Nós pensamos que Vishwarupa é uma forma em particular que surgiu diante de Arjuna, aquela visão que a gente está falando lá em cima. Muitas pessoas confundem Vishwarupa com uma forma em particular que apareceu na frente de Arjuna. Também há gravuras disso nos livros, né? Há um corpo com tantas cabeças nele que não dá nem para imaginar. Vishwarupa Ishvara não é uma forma específica. O conjunto de todas as formas juntas chama-se Vishwarupa Ishvara. Quando é que isso está disponível? Você não deve dizer, isso está disponível no 10º capítulo da Gita. Não. É que nem quando perguntaram para uma pessoa onde se pode encontrar Deus. Ela responde no Google. Todo esforço da escritura é tirar a ideia de localização de Deus. Tirando a ideia de localização de Deus, você vai tirar a sua também. Você não vai se ver como algo mais localizado, circunscrito a um corpo. Tá? A coisa é acompanhada passo a passo. Então,
No Google tudo está disponível, mas não Deus, né? Deus é que disponibiliza o Google. Da mesma forma, Vishvarupa Ishvara não está no 11º capítulo da Gita. Vishvarupa Ishvara, que é olhar o mundo todo como o próprio Ishvara, está disponível para todas as pessoas, está disponível para todas as pessoas o tempo todo, desde que olhemos para o universo como a própria manifestação do Senhor. Como é que eu faço isso? Contemplando. Pega esses versos aqui da Gita, ou essas frases que o Swami está colocando aqui, contempla. Guarda essas frases com você, só isso. Isso que é contemplação. Você mantém ali uma frase. Se olhar para o mundo como mundo, você está vendo o mundo. Isso é importante a beça, ó. Se você olha para o mundo, como aquilo que tem existência independente, aí você está vendo o mundo. Se estivermos a ver o mundo como manifestação de Deus, isso significa que é uma atitude de reverência para com a criação. E mais ainda, é por isso que algumas escrituras dizem que você não vê mais o mundo. Tá? A sua compreensão não enxerga mais o mundo, embora os seus sentidos continuem cumprindo o papel de transação deles, para você transacionar com esse mundo. Né? Então, isso é uma atitude de reverência para com a criação. Se você vê que toda a criação, no fundo, é um efeito de quem? De você mesmo, em última instância, da consciência que você é, então você está numa situação reverencial. Né? Isso é que seria uma devoção sem um objeto específico. Todos os objetos servem. Você pode usar qualquer objeto para ver isso. Cuidado só com seus gostos e desgostos, né? Especialmente os desgostos. Pode ser meio árduo ver Deus numa situação tremenda, como Eckhart Tolle disse, que ele foi para Treblinka, na Polônia, o campo de extermínio, né? Erguido durante a Alemanha nazista por um extermínio, e ele dizia que ali abundava a presença de Deus. Isso é uma afirmação muito pesada, né? Tem que ter muito cuidado, é melhor guardar isso para você mesmo, né? Mas não tem nada aqui que não esteja em Deus, né? Mas cuidado com isso. Se você der realidade ao mundo, você está vendo o mundo. Se você não dá realidade ao mundo como uma essência própria, você começa a ver só Deus, né? O status do que você chama de mundo muda, né? Então, a apreciação reverencial do mundo é chamada Vishwarupa Darshanam. Não é um darshana, isso aqui é uma visão, é uma contemplação. Né? Visão aqui, entenda-se, é uma contemplação com efeitos na sua compreensão. A única mudança que é necessária é uma mudança de atitude. Sem atitude, você vê o mundo. Com atitude reverencial, você vê Vishwarupa Ishvara. Você vê o mundo todo como Deus. Aqui temos a descrição. Mas antes disso, é preciso acrescentar o seguinte, que aí eu vou deixar para o encontro seguinte, porque é bom estar com a mente um pouco liberada para ver de novo esse monte de termo em sânscrito aqui. Tá joia, gente? Então, deixa eu até guardar aqui, marcar aqui isso. É, página 153. Então, alguém quer Alex, comentar alguma coisa? Oi? no sábado agora, nesse final de semana, nós vamos começar o capítulo 11, esse que você acabou de ler aí, Ah, e eu é? já estava fazendo a tradução, é muito legal, viu? Bem bacana, e bom, tudo é fundamental ali, mas É, essa importância de como você vai ver aquelas coisas que você gosta e desgosta, pois é. Isso é entendeu? Isso é fundamental, fundamental cara. para a não dualidade, para você se estabelecer na não dualidade, né? Exatamente, cara. A Exatamente. importância disso. E ali, vamos começar agora o capítulo 11 nesse final de semana. Estão todos convidados. O Muito capítulo 11, que bacana. horas é? É, às 9. Das 9 9 às horas? 11. Tem um Poxa, intervalo. rapaz. E depois no Rapaz, domingo também, das 9 às 11. Com intervalo. e e vai ficar nesse capítulo aqui, no capítulo 11? Oi? Os 2 dias vão ficar no capítulo 11. Perdão. Tá começando, vai começar o capítulo 11. Tá, tá joia. Entendeu?
Vai Muito começar bom. o capítulo, verso 1. Então, esse É bem capítulo legal o 11, arquivo, viu? Bem ele é bacana. poderoso aqui para contemplação, né? Muito Isso. poderoso. Aí, o que que acontece? Quando isso aqui é assimilado, cadê o mundo? Aí é o que o Swami Paramahansa falou aqui. Sem a atitude adequada, dado por uma contemplação de uma escritura dessa, você vê o mundo está lá ainda. Mas devidamente orientado, o mundo vai sumir no próprio Ishvara. É aquela relação binária provisória que o Swami coloca naquele vídeo que o Marcelo postou. Essas etapas são todas muito cuidadosas colocadas pelo ensino, né? O ensino vai desfazendo a visão que o Jiva tem, toda amparada em quê? Toda amparada no aspecto sensorial. Essa que é a grande dificuldade de qualquer meio, desfazer esse vício na sensorialidade. O James Schwartz ele chega a dizer, aí ele pegou no pesado e disse, cuidado com a epistemologia sensorial, porque você está dizendo que tudo para você que é válido é baseado em sentido, né? Isso aí, a própria mente sem muito treino, ela pode duvidar, ela pode não concluir nada, mas pode duvidar. Pô, peraí, como assim? Tudo que existe é o que eu percebo sensorialmente. Como assim? Não sei o que tem além disso, mas eu consigo aventar uma hipótese de que nem tudo é essa sensorialidade, né? Então, escapulir da epistemologia sensorial, né? Vale a pena, então, a gente comparecer aí, né, nesse capítulo 11, que ele trata disso aqui. Ele tá, no fundo, ele trata aqui do fim da visão do mundo. Agora você vai ver só Deus, né? Aí o passo seguinte é entender que entre Ishvara e o Jiva, existe uma base comum, Atma igual a Paramatma. Esse que é o salto final. Mas tem que estar muito bem estabelecido. Você vê o mundo como o próprio Ishvara, mas muito bem estabelecido para isso. Antecede o pulo final. Essa contemplação tem que estar muito firme na pessoa, muito firme, tá? Legal, beleza, a dica aí do Marcelo. 9 horas, né? Tá, beleza. Maravilha. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Engraçado, né? Vai todo mundo ficando quieto mesmo, não é? É gritante, né? A modificação da mente da gente quando vai estudando Vedanta. Necessariamente fica uma mente mais silenciosa mesmo. Não tem jeito, cara. Ela vai se livrando daquele monte de pensamento espúrio, né? É isso aí. Então, vamos encerrar, né? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om. Então, gratidão a todos e todas. Gratidão ao Dakshinamurti, a toda essa linhagem de ensino em cima do tópico último da experiência humana, né? Vamos esperar que seja o derradeiro mesmo. É isso aí, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Tudo de bom. Até a próxima. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os
ensinamentos de Satya, a consciência, existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.